Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sétimo ano. Razão e proporção 3, esta é a nossa terceira aula do tema. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que, aumentando uma, a outra também aumenta. Então vamos a esse exemplo. Em uma receita de bolo, a quantidade de bolo e farinha são grandezas diretamente proporcionais, pois ao aumentar a quantidade de bolo, então vamos aqui colocar uma seta para cima dizendo que estamos aumentando a quantidade de bolo, a quantidade de farinha também tem que ser aumentada. São grandezas que estão ligadas de forma direta. Ao aumentar uma, a outra também tem que ser aumentada. E também, se diminuirmos o bolo, vamos fazer um bolo menor. Ao fazer um bolo menor, temos que usar também menos farinha. Então, ao diminuir essa grandeza, esta também diminui. Portanto, essas são grandezas diretamente proporcionais. No segundo exemplo, temos: numa padaria, a quantidade de pães que compramos e a total a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais pão você comprar, mais você terá de pagar. Quanto menos pão, menos terá de pagar. Simples assim. São grandezas diretamente proporcionais. O valor de vendas de um vendedor e sua comissão também são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos colocar aqui vendas e comissão. Então, aumentando as vendas, aumenta a comissão. Por outro lado, se diminuirmos as vendas, a comissão também vai diminuir. São grandezas diretamente proporcionais. As setas sempre estão na mesma direção. As grandezas inversamente proporcionais são já o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como, por exemplo, a velocidade. Quando você aumenta a velocidade, aumentando a velocidade, o tempo de percurso da viagem diminui. Indo mais rapidamente, o tempo de viagem fica mais curto. Por outro lado, se a gente diminui a velocidade, o tempo de viagem aumenta. Imagina que uma estrada você tenha que percorrer 200 km. Fazendo isso a 100 km por hora, 100 km por hora, em 200 km, você gasta 2 horas. Se você fizer a 50 km por hora, esses 200 km vai demorar para fazer todo esse percurso 4 horas, ou seja, vai demorar muito mais tempo. Ou seja, diminuindo a velocidade, o tempo aumenta. Então vamos ao outro exemplo. Quantidade de trabalhadores e o tempo de conclusão da obra. Então temos aqui trabalhadores e tempo de conclusão, né? Aumentando a quantidade de trabalhadores, menos tempo será necessário para terminar a obra. E o contrário, se diminuirmos a quantidade de trabalhador, imagina deixar apenas 2 trabalhadores, a obra vai demorar muito tempo, porque eles terão muito trabalho acumulado. Então, diminuindo a quantidade de trabalhador, aumenta a quantidade de tempo. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre isso. No exemplo 1 temos: Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Nessa situação, a quantidade de camisetas e o preço total da compra são... Vamos pensar um pouco. Temos aqui quantidade de camisetas e o valor da compra. Se a gente aumentar a quantidade de camisetas, o que acontece com o valor da compra? Aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, em uma receita de 1 kg de bolo, são usados 600 gramas de farinha. Nesta situação, a quantidade de farinha e de peso do bolo são... Vamos lá, temos bolo e farinha. Aumentando a quantidade de bolo, a quantidade de farinha também tem que ser aumentada, portanto, são grandezas diretamente proporcionais. No exemplo 3, nós temos: em uma pequena empresa, 18 funcionários trabalham durante 5 dias para produzir um lote de peças. Nesta situação, a quantidade de funcionários e a quantidade de dias são... Vamos pensar um pouco. Funcionários
e tempo. Bom, quanto mais funcionários nós tivermos, menos tempo eles precisarão para fazer a tarefa. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. E esta foi nossa terceira aula de razão e proporção. Até mais!